versículos 54 ao 59, os últimos versículos do capítulo 12. Vamos fazer essa leitura. Abraão, por favor, faça aí essa leitura em alto e bom som. 54 ao 59. De Lucas 12. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para que ligares esse adversário no caminho, para que não suceda e ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Oremos. Senhor, pela tua graça e teu favor, te pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo, ó Deus, nesse alimento agora matutino, que nós almejamos, Senhor, receber da tua parte. Que o teu Espírito nos conduza para que falemos de ti, ó Deus, das tuas verdades. Que Cristo Jesus apareça, ó Senhor, como deve ser em tudo e em todos em nossas vidas. E que, ó Senhor, o entendimento, a compreensão, ele se dê pelo teu favor, ó Deus, como também obra do teu Espírito, naqueles que ouvem, ó Deus, nesse momento, e em todos os momentos em que o Senhor oportunizar o ouvir, Senhor, desse estudo, dessa palavra. Fazemos isso por Cristo, olhamos para Ele, olhamos para a sua obra bendita, e por Ele, Senhor, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, pela providência aí, esse texto que nós vamos estudar, ele tem uma relação com o texto devocional que nós lemos, né? O texto, a leitura continuada que nós fizemos agora há pouco em Mateus, porque diz respeito a Jesus Cristo alertando as multidões, alertando as pessoas a respeito do fim dos tempos. E o título do nosso estudo é Identificando os Sinais dos Tempos. Identificando os Sinais dos Tempos. O que é que Cristo está aqui, irmãos, fazendo nesses versículos? Se dirigindo novamente às multidões, alertando as multidões e seus discípulos, evidentemente, sobre o futuro. E utiliza isso uma exortação muito direta. Bem direta. Ele anteriormente falou também sobre a vinda do Senhor. Disse que era para ficarmos preparados. Estão lembrados? Só que ele usou uma parábola. Qual foi a parábola, irmão? A parábola do servo vigilante, no caso. Certo. Parábola do servo e nós dividimos essa palavra em dois estudos. Não foi doido, foi? E é uma parábola só. Uma parábola só, mas tinha duas grandes lições. Aí nós achamos por bem ver uma e depois ver outra. Mas isso não, né? Deixamos muito claro que Cristo falou de uma vez só para a lei, mas são qualificações necessárias para o cristão. Uma foi o servo fiel e vigilante e a outra foi o... Você adiantou, você falou do início.
Quem pode ajudar, irmão? Vigilante, no caso. Certo, o primeiro foi o vigilante. Mas depois a gente viu outra característica. Qual foi? Não. Saber aventurado. O? Prudente. Sim. Um foi o lado do servo vigilante e o outro foi do servo fiel e prudente. Demos essa. Você usou no início, você disse administrador fiel. Não foi? Então, ele estava alertando, exortando, instruindo, mostrando aos seus discípulos, a toda a multidão, que todos deveriam ficar prontos, preparados para o retorno dele mesmo. Dele mesmo. Então, por isso que nós dissemos, olha, irmão, se Cristo podia preparar por meio dos apóstolos, né? Não, aqui eu vou dar outras instruções, né? Mas eu vou instruir os apóstolos para que depois que eu for, né, o pessoal seja alertado para que eu vá voltar. Não, ele ainda tem vida. Já disse, olha, já fique pronto que eu vou voltar. Aí lembra que eu disse aos irmãos que os tessalonicenses entenderam errado e já achavam que Cristo morreu, ressuscitou e logo imediatamente, com pouco tempo, ele já ia voltar. Disse, não. Aí ele dá os sinais dos tempos, né? E ele vai dar sinais agora, irmãos, para a gente também. Agora veja, como disse, a palavra de Deus é muito rica, irmãos. Tá certo? E ela é rica, ele não dá toda a instrução quando a palavra de Deus é pregada, né? Todo o desígnio de Deus é pregado, como o apóstolo Paulo nos diz, ela vai nos dando a maturidade, a orientação, a direção para que nós saibamos como proceder, para que a gente não seja adiantado, né? Para que a gente não seja atrasado, remisso, lento em fazer as coisas, né? E vai dirigindo e vai conduzindo a gente em cada tempo, em cada época que a gente vive, em cada circunstância, em cada cultura, em cada sociedade, na família que você vive, no trabalho onde você está. Então a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então por isso que a gente está lendo, tem que ter toda a escritura e tem que estar meditando e pedindo graça a Deus, sabe? Para que saibamos nos portar, para que saibamos identificar os sinais. E, irmãos, Cristo continua aqui chocando, surpreendendo os seus ouvintes, como ele fez no estudo anterior, né, que nós vimos sobre. Quem lembra do título do estudo anterior que a gente fez em Lucas 12? Vamos lá? Pode pescar? Pode. A divisão que o Evangelho fala. Pronto, o título foi a divisão que o Evangelho salva. Está lembrado ali? Ah, não, né? É por isso que a gente tem que faz sempre. Lembra que eu sempre costumo, né, no início dos estudos, porque tem, tá certo? Muitas dessas instruções de Cristo tem toda uma ligação. Ele nem sempre, né, o que vai estar nos Evangelhos saiu em ordem cronológica, né? Ou seja, tudo que ele disse uma atrás da outra. Mas muitas dessas lições aqui ele falou uma atrás da outra. É como se ele estivesse dando um grande sermão. Agora o sermão é tão rico, irmãos, que a gente tem que fazer como um boi. Como é que o boi faz, Abraão? Quando ele come, ele faz o quê? Aula de ciências. Como é que é a digestão do boi? Como é, Ruth, a digestão do boi? Já estudou isso, não? Eu ainda não. Como é, Ramon? Comida. Ele come, Vai para o intestino. vai para o intestino, Volta. não engole não. Volta. Pois não, viu? Está aqui. E se quiser ficar aqui com a gente também, é bem-vindo, viu? Então o boi faz isso, irmãos. Ele come, aí desce para o estômago, aí volta, ele mastiga de novo. Aí volta de novo. Isso se chama ruminar, processo de ruminar.
Nós precisamos estar ruminando a Escritura, pensando, sabe? Os ensinamentos de Jesus Cristo. A gente tem que ir para lá, sabe, irmãos, e ver, e procurar pôr em prática. Mas você sabe o que acontece, que mesmo fazendo assim, aí passa um tempo, aí depois você vê outra situação, o Espírito Santo ilumina a sua mente. Eita, rapaz, aquilo, olha, aquele, né, irmão? Aquilo dali, olha o que era. Tinha mais coisas, sabe? Tinha mais instrução. Que a palavra de Deus é rica demais. É rica demais. É preciosa demais para a gente. Então a gente tem que ficar aqui. Então Cristo continua mostrando, sabe, causando, chocando, porque ele chocou com um ensino sobre a divisão que o Evangelho causa, porque as pessoas não estavam esperando que o Messias viesse para dividir as pessoas, esperavam que o Messias viesse para juntar as pessoas, para congregar as pessoas. Por isso que a gente precisa muito da instrução correta da palavra, senão a gente vai ficar entendendo as coisas erradas. Ele vem para congregar, mas à medida que o Evangelho chega, ele congrega os santos e ele separa os santos dos ímpios. Você tem que observar os efeitos que o Evangelho causa. A divisão, e Cristo deixou isso claro quando ele disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Depois ele diz: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Então Cristo vai chocando. Por quê? Porque ele vem trazer o verdadeiro entendimento, irmãos. Ele vem mostrar a realidade da alma das pessoas. E as pessoas estão iludidas pelo seu próprio coração, as pessoas estão iludidas pela sua própria condição. Nós nos iludimos. A palavra de Deus é clara quando diz que como é o nosso coração, né? O próprio diz, é um coração enganoso. O inimigo, o nosso coração, o próprio engano, o inimigo das nossas almas nos engana. E nós precisamos do Evangelho para trazer a clareza, trazer a luz, né? O entendimento correto de quem nós somos, da nossa condição, de quem é Deus, de como é esse mundo, de como está esse mundo, de como nós interpretarmos esse mundo, como nós entendemos esse mundo. O Evangelho de Cristo vem para dar entendimento maior da lei dos profetas. E nos dá instrução, direção, e nos dá também esperança. E nos dá certeza e nos dá confiança de que nós temos um Deus que tudo governa. Nós temos um Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós temos a esperança de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele, nos quais aquele que ele começou a sua boa obra, ele vai concretizar, ele vai terminar a sua boa obra. Mas, irmãos, infelizmente, né? Você tem o verdadeiro evangelho, mas você tem também o falso evangelho, as meias verdades. E tenha certeza, irmãos, olha, decore isso aqui, coloque isso na sua mente. O evangelho falsificado é muito mais danoso do que a falta do evangelho. É também, sabe, uma falta de conhecimento, uma falta de compreensão de muitos cristãos que dizem assim, não, mas a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo pregada, e não avalia que palavra de Deus é essa, que pregação é essa. Por que é que o evangelho falsificado ele é mais danoso, ele faz mal? Porque ele faz o papel de que Satanás quer iludir as pessoas. O falso evangelho dá uma falsa sensação de bênção, dá aparência de santidade, dá aparência de piedade e aparência de salvação. Então, por essa razão, não é capaz de entender corretamente o momento da história. O falso evangelho não lhe dá as condições de compreender aquilo que está acontecendo no momento, em que momento você está vivendo. Como entender o momento que você vive. Que você pode tanto
deixar de enxergar as grandes bênçãos que Deus está realizando, como também deixar de entender os perigos. Então o falso evangelho não leva você a glorificar a Deus, não leva você a desfrutar das reais bênçãos de Deus, e também não alerta você dos perigos. Então ele é perigoso demais, muito perigoso. Voltemos aí ao versículo 54 e 55 de Lucas 12. Irmão João, leia, por favor. Ele também dizia às multidões: quando vê desaparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis: vai chover, e chove. Isso é assim, né? Sim. E quando vê soprar o vento sul, dizeis: vai fazer calor, e faz. O que é que isso tem a ver, né? Ei, irmão, o que é que tem a ver a previsão do tempo com o Evangelho? Jesus está dizendo, vocês sabem, né, identificar o clima. Mas o que é que isso tem a ver? Ele está, irmãos, mostrando às multidões o seguinte. Ele diz, olha, prestem bem atenção. Vocês são capazes de identificar os sinais da natureza. Vocês são capazes de prever a chuva. Consequentemente, prever o calor, prever a estiagem. Vocês têm conhecimento dos fenômenos naturais. Eles são aguçados, seus conhecimentos são bons. Tanto é que Jesus disse, e vocês dizem que chove e chove. Né? Vocês estão familiarizados, em outro entendimento, irmãos, que está dizendo, vocês estão familiarizados com o tempo presente. Vocês têm olhos para enxergar com precisão os indicativos da previsão do tempo. Mas a nossa vida não é composta apenas desse âmbito. Não é apenas das questões naturais, dos fenômenos naturais. Mas também como você precisa identificar não só o tempo, mas identificar os sinais do tempo. Entendeu, irmão? Você precisa não apenas conhecer, saber sobre o tempo, mas principalmente enxergar os sinais dos tempos. Então, por isso que o título do nosso estudo é Identificando os Sinais dos Tempos. E Cristo aqui, irmãos, nós identificamos pelo menos 2 tipos de sinais. Entenderam que estão falando de sinais dos tempos? Entender o tempo presente, nós vamos ver duas linhas. Entender o tempo presente e entender o tempo futuro. Tem tudo a ver com Mateus 24 que a gente leu. Tudo a ver, exatamente, com o texto que nós lemos. O verdadeiro Evangelho, irmãos, o ensinamento de Cristo nos faz fazer a leitura correta do tempo no qual nós estamos vivendo. Que tempo é esse? Vamos lá, versículo 56. Leia, irmãos, aqui, por favor. Hipócritas, sabe interpretar o aspecto da terra e do céu, e no entanto não sabe discernir esta época? Pronto, a pergunta de Jesus está dizendo o seguinte: nós precisamos, o tempo presente tem um sinal. O sinal do tempo presente. Essa é a primeira divisão do nosso estudo. Cristo advertiu as multidões sobre alguns sinais. O primeiro sinal é o sinal do tempo presente. Ele está dizendo, vocês, Jesus fala forte de novo, está vendo, irmãos? Pesado. Chamou as multidões de hipócritas. O texto diz as multidões porque vinham multidões de vários lugares. Claro que quando eles se juntavam era uma multidão só. Mas quando a gente ouve as multidões,
É para a gente entender que vinha uma multidão de um canto, vinha uma multidão de outro, vinha uma multidão de gente de outro canto. Aí aqui dali eram as multidões, formavam uma grande multidão. Então, veja, Cristo está dizendo, não sabeis discernir esta época. Aí eu pergunto para os irmãos, que época era que Cristo estava vivendo? Procure entender aqui sobre o contexto aqui do estudo. Que época era que Cristo estava vivendo? Que época era essa? Porque ele diz assim, não sabeis discernir esta época. Que época era que Jesus estava vivendo? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não, senão eu não vou entender. Pode falar. Que época era? Pode falar, irmãos. Assim, está na escola dominical. Não tenha medo de. Dominação do Império Romano. Ramon disse dominação do Império Romano. Uma época em que ele estava presente. Ou seja, que ele estava no mundo. Na época que ele estava no mundo. O que mais? Qual é essa época? É? Mas a pergunta é qual é essa época? Sim, qual é a época que Jesus estava vivendo? Porque Jesus perguntou às multidões. Ou disse assim, não sabeis discernir esta época? Então a pergunta é, que época é? Porque os profetas predisseram essa palavra? Predisseram. Isaías, Daniel, Adão, Enoque, todos esses. Era? O que mais? Vamos lá. A época que Jesus estava vivendo, irmãos, era exatamente a época do cumprimento das profecias. Eles não estavam entendendo isso. Eles não estavam entendendo que, principalmente, Cristo estava chamando de hipócritas, principalmente, irmãos, quem? Os escribas e fariseus, né? Os estudantes da lei, que conheciam a Torá, que debatiam sobre o Messias prometido, que estavam aguardando o rei para se assentar no trono de Davi. Eles estavam falando sobre aqueles que viviam debaixo das rigorosas regras farisaicas, aqueles que ajeitavam o túmulo dos profetas. Lembra que ele dizia assim? Ajeitais, pintais o túmulo do profeta para ninguém pisar em cima, para ninguém se contaminar. Aqueles que ficavam preocupados com as genealogias. Você já sabe de que tribo você é? Eu sou da tribo de Dan. Eu sou da Naftali, eu sou da Issacar, de Nebulon. Eu sou da de Efraim, de Manassés. Eu sou da tribo de Judá. Eles ficavam preocupados com isso. Paulo diz até, né, a Timóteo, tu não fica preso à genealogia, não. Isso é coisa de judaísmo, de judeu. Fica discutindo genealogia, não. Aqueles que se diziam filhos de Abraão não enxergavam que o tempo do Messias havia chegado. A cegueira era grande. Por quê? Porque, irmãos, haviam sinais daquela época. Haviam sinais. Por isso que nós estamos dizendo assim de novo, o título do estudo é Identificando os Sinais dos Tempos. Cristo disse, vocês não veem os sinais desta época. Vocês não conseguem enxergar, vocês olham o tempo, olham as coisas, identificam se vai chover, se vai fazer calor, mas não estão enxergando não estou enxergando a coisa mais importante que existe. A coisa
Vocês estão com os olhos cegos para não ver a coisa mais importante desta época. Os cegos de nascença não estavam vendo. Os paralíticos acamados estavam andando imediatamente. Não estavam fazendo fisioterapia, não estavam fazendo cirurgia, fisioterapia para depois andar, não. Andava na hora. Pessoas com doenças incuráveis, lepra tinha cura naquela época, eram curados imediatamente. Pessoas libertas de possessão demoníaca eram imediatamente livres do domínio dos demônios. O vento e a tempestade eram dominados. Alimentos eram multiplicados para dar comida à multidão. Mortos eram ressuscitados. E eles não enxergavam essas coisas. Entende por que Cristo chama assim de hipócritas? Porque eram eles que estudavam, eram eles que vinham, eram eles que ensinavam e não estavam vendo. E eu pergunto, não é assim nos nossos dias? Os religiosos, os que se dizem cristãos. A crítica, viu, irmãos? Normalmente eu faço primeiro para nós mesmos. Isso é muito fácil criticar os outros, né? Mas os cristãos, os que se dizem cristãos, que é o foco também de Jesus Cristo naquela época. Os cristãos, irmãos, entendem mais das coisas desse mundo do que das coisas do reino de Deus. Os cristãos sabem muito mais de política, de ideologia. Os cristãos entendem mais sobre futebol, sobre mercado financeiro. Os cristãos sabem mais da vida dos artistas, das celebridades, dos youtubers, muito mais do que da vida de Cristo. Sabem mais sobre os influenciadores do momento, mas não conhecem quem são os profetas. Não sabe achar um livro de um profeta na Bíblia. Se falar o nome de um... eu já vi, né? Não, já vi. Esse nome eu já vi na Bíblia. Só não sei onde é que está. Mas eu sei que tem lá na Bíblia. É assim os cristãos. Não se lembram dos estudos e dos sermões, mas podem descrever com detalhes seus filmes preferidos. Inclusive repetir as falas. Irmãos, quantos nos nossos dias não dizem que são filhos de Deus, mas negam as obras de Deus? Preste bem atenção nisso. Cristo disse isso daquela época. Vocês dizem que são filhos de Abraão. Vocês dizem que são filhos de Deus. Eu venho para fazer a vontade de Deus. Eu faço a obra de Deus. E vocês negam. Diz que não é. Quando Jesus fazia as coisas, acusaram Jesus de quê? De fazer a obra de quê? De demônio. De demônio. Meus irmãos, nos dias de hoje a gente fala sobre quem é Deus, fala como Deus é, e as pessoas negam os atributos de Deus. Veja, entenda. Você abre a Bíblia e diz quem Deus é. Está aqui, olha, Deus é isso aqui. Deus é soberano. Deus é justo. Deus é santo. Deus, olha, fez tudo com propósito. Deus não realizou nada sem propósito. Deus decretou todas as coisas. Deus é um Deus bondoso, porque, Deus é bom, Deus é tão bondoso, meu irmão, porque se Ele não fosse bondoso, Ele já tinha mandado todo mundo para o inferno. Não, Deus não faz isso, não. Pare. Esse aí não é o Deus, não. Não, meu Deus, não. É o seu Deus, não. As pessoas negam. Como negavam Cristo naquela época. Negam Deus na nossa época.
Por isso, irmãos, é importante perguntarmos a nós mesmos se sabemos identificar o tempo presente. Estamos sabendo identificar o tempo presente? Estamos sabendo enxergar o que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo conosco? Como eu disse, o falso evangelho, ele entorpece, cega tudo, porque ele quer lhe desviar. Então ele deixa de fazer com que você contemple a grandeza de Deus, a obra de Deus. Você deixa de enxergar as maravilhas do Senhor, os sinais que Deus tem operado. Por quê? Porque ele desvia seu olhar para outra coisa. Ele leva você a enxergar outra coisa, porque ele está lhe iludindo. Ele não faz você identificar que tal coisa é uma bênção, porque você está esperando outra bênção. Entende isso? Ele desvia seu olhar. Ele desvia seu objetivo. Aí você passa para procurar outras coisas. Passa a valorizar outras coisas. Então você deixa de glorificar a Deus, deixa de honrar a Deus. Ele leva você a pedir a Deus coisas erradas, inadequadas, porque é falso. E ele deixa que você não enxergue os perigos, as armadilhas do inimigo. Você não interpreta o tempo presente, o que está acontecendo com você, na sua vida, você que é cristão, no meio da sua igreja. Você não enxerga. Por isso que Cristo diz, vocês não sabem identificar em que época vocês estão vivendo. Então, irmãos, não vê a mão do Senhor conduzindo a história. É muito complicado. É terrível. Os incrédulos, irmãos, é que não identificam, não veem a mão do Senhor sobre os governos, sobre os poderes constituídos, sobre as potências mundiais, sobre as catástrofes, sobre a pandemia. Os incrédulos é que não enxergam. Eles acham que é outra coisa, isso é fruto da escolha da humanidade. Essas coisas que estão acontecendo aí é fruto do aquecimento global. Cristo pergunta: não sabeis discernir esta época? Então Cristo advertiu e nos adverte sobre, primeiro, o sinal do tempo presente. E em segundo lugar, irmãos, o sinal do fim dos tempos. Diga, irmão. Ontem estava na casa do irmão João Miguel, não sei se vocês conhecem, e a gente eu falei com ele sobre, a gente falou sobre os puritanos, né, de como era a cultura, né, cristã ali, dos puritanos, né, de obediência à palavra, de fidelidade, de estudo doméstico. E aí eu consigo enxergar Deus nesse processo de abandono, né, que hoje tem. Porque vamos imaginar que aquele padrão permanecesse até hoje. O amor de muitos não teria se esfriado, não nessa velocidade, né, nessa porcentagem tremenda. Não iria haver tanta apostasia, tanto afastamento, né, como existe hoje. Então, assim, quando a gente consegue ver que isso, apesar de a gente ser responsável por isso, a gente percebe que Deus está nesse processo. Deus está nesse processo, porque senão iria de confronto à palavra, né?
E a gente percebe, como aconteceu outra hora, né, que não se apaga. Né? O amor de Deus ele não se apaga. Ele aparentemente está perdido, mas a gente vê que daqui a pouco. Então, assim, é como isso aí que o senhor falou. Isso é uma catástrofe, né? Isso é uma catástrofe. Mas que Deus está no controle dessa catástrofe para que o nome dele seja glorificado, inclusive na catástrofe. Na catástrofe. Isso é você compreender quem é Deus. Esse é o verdadeiro Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Agora, o que nós precisamos é saber identificar isso, ver isso, enxergar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso entorno. Ter uma visão micro, localizada em micro, e também macro. Ou seja, uma visão aqui de perto e uma visão de longe. O sinal do tempo presente. Mas também nós temos o sinal do fim dos tempos. Olha, versículo 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Essa pergunta de Cristo, irmãos, ela diz respeito ao tempo presente, mas também uma transição para o tempo futuro. Por que é que ele diz o tempo presente? Vocês não estão, né? Vocês não julgam agora o que é justo, agora, nesse exato momento. Mas veja, ele está falando julgar o quê? O que é justo? Que justiça ele está falando? Será que ele está falando da justiça social? Será que ele está falando da justiça social? Será que ele está falando da justiça das relações interpessoais? Que a gente tem que se perguntar, né? E por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Está falando de quê, hein, Simone? Que justiça é essa? O que é justo? Veja, irmãos, Cristo está exortando as pessoas. Cristo está exortando as multidões. Cristo está exortando as pessoas ali. E lembre-se, o principal é o espiritual. O que está mais preocupado é com o espiritual. Por isso que aqui essa justiça que Deus tanto prega, que Jesus prega, irmão, Jesus nunca foi ativista de causa social. O pessoal que pega Jesus, né, como para ser ativista de causa social, porque ele olhava para as minorias. Você pode ver Jesus olhando para as minorias. O pessoal só não entende outras coisas, né? Olha para determinadas minorias e não entende que Jesus veio para as minorias mesmo. Para a minoria dos eleitos, né? Esqueceram disso? Veio para salvar os escolhidos. É uma maioria ou uma minoria? É minoria. Por quê? Porque ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ninguém olha por esse lado, né? Nessa minoria. Não vê. Por quê? Não sabe identificar o sinal dos tempos. Não sabe identificar a ação de Deus. Não conhece Deus. Não sabe identificar as ações da justiça. Irmão, se tinha uma injustiça social naquela época, na época dos romanos. Na época dos romanos. Como é que os escravos eram tratados? Carteira de trabalho assinada, hein? Direito à férias, 13º, quinquênio, tinha quinquênio naquela época, hein? Bolsa Família, tinha? Não? Não, né? E licença maternidade, tinha? Tinha, irmãos. E um monte de escravo se tornou crente, se tornou cristão. Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro chamou esse povo e vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma passeata na rua, solicitando os direitos. Jesus disse, por que Jesus não pegou uma faixa daquela, levou os discípulos junto com ele assim, dizendo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos iguais diante de Deus, então nós exigimos
Jesus se preocupou com isso, irmãos? Qual era a principal preocupação de Jesus, irmãos, aqui? A salvação, né? A salvação. E, pastor, e aí vale salientar que aquela época era propícia para isso aí, né? Era uma época propícia tanto no aspecto social quanto no aspecto teórico, né? Você está no aspecto social e, inclusive, era um momento de várias revoluções, né? Os judeus sempre estavam enfrentando o Império Romano, né? E tinham vários, tanto é que antes de Jesus teve várias guerras, né, dos romanos, dos judeus, confrontando os romanos, sendo presos. Diz que Barrabás fazia parte desse grupo Está falando dos macabeus, inclusive, né? Então, assim, o aspecto social era propício para Jesus chegar e ser um revolucionário nesses aspectos, né? Então, você vê as pessoas querendo rebaixar, vamos dizer assim, Deus a esse aspecto de revolucionário social e que em nenhum momento ele se predispôs a isso. E se quisesse, faria e seria um Prato cheio. Um prato cheio. E teoricamente, aonde as ideias extraídas, inclusive os fariseus e os religiosos da época, eles liam o Antigo Testamento e falavam que ia ser dessa forma, né? E você vê que Jesus, ele não dá atenção em nenhum aspecto a isso aí. Aí, entendo que está colocando nesse, não era o foco agora. Ele tratava as mulheres de forma decente, né? Os aleijados, os coxos, os pobres, os que tinham fome. Ele não discriminava ninguém, prostituta, né? É isso que nós devemos fazer. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas queriam uma Mahatma Gandhi. Hoje querem uma Mahatma Gandhi, não Cristo. Exatamente. Que é outro perfil, que é outra coisa. Então, irmãos, o Evangelho, ele nos dá a leitura correta do tempo presente, mas também nos dá do fim dos tempos. Do fim dos tempos. Então, quando Jesus pergunta, e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Esse daqui, ele está querendo que as pessoas façam uma avaliação da sua vida. Lembre-se, de novo ele disse, Cristo disse, vocês sabem identificar os tempos, mas não sabem identificar o tempo presente. Por que vocês não julgam o que é justo? O que é justo aqui, irmãos, ele está falando sobre o aspecto espiritual. A justiça, o que era? Ele diz assim, olha, vocês vivem aí, andando pela lei, vivendo pela lei. Então, me diga aí, por que vocês não dizem o que é justo? O que é justo para com vocês mesmos? Se olhar para a lei e olhar para vocês, o que é justo? Está entendendo a pergunta? O que é justo, Ramon? Se a gente olhasse para a lei de Moisés e olhasse para cada uma das pessoas e de nós mesmos, o que a lei fazia? Matava. Jesus está dizendo assim, por que vocês não julgam também por vós mesmos o que é justo? Ou seja, vocês dizem que conhecem a lei e deveriam saber que a lei condena, que a justiça meramente aplicada leva todo homem à condenação eterna. A ilustração do peregrino é muito boa, né? Nesse momento. O fiel estava subindo um monte, enquanto ele estava subindo um monte, vem um homem e dá uma pancada na cabeça dele, e ele cai. Aí quando ele levanta, que ele acorda, dá outra pancada nele, ele desacorda. Quando ele vai acordar, que vai acabar, a pessoa que bateu nele ia matar, outra pessoa intervém e impede de sair. Aí, ou seja, quem estava tentando matar ele era Moisés, que representava a lei. E Cristo veio e impediu que fosse morto, que o fiel fosse morto por Moisés, né? Cristo intervém. Eles amavam tanto Moisés, né, meu irmão?
E o que é que Moisés estava fazendo com ele? Estava matando ele. A lei. A lei. A lei. Diga, João. Não. Certo. Irmãos, a Bíblia nos diz aqui, irmãos, não há um justo, nenhum sequer. Isso Paulo está citando os Salmos. Isso está em Romanos 3,10, mas Paulo está citando, irmãos, os Salmos. Agora, esse verso aqui, por que não julgaste também por vós mesmo que é justo, pode estar nos indicando, irmãos, sobre o juízo final. Como é que a gente chega a essa dedução? Nos versículos seguintes. Veja aí, irmãos, aqui. Versículo 58. O que é que diz? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. João, aí na sua tradução, meirinho é o quê? Carcereiro. Carcereiro. No dia de hoje, seria... Tem carcereiro? Tem um oficial de justiça, né? Não é oficial de justiça, né? Vai lá, o oficial de justiça. Então, irmãos, Cristo está aqui se utilizando de uma ilustração, de uma figura de um homem que deve algo a outrem. E esse homem deve algo a outrem, e esse outrem, esse inimigo, esse adversário está com ele, e ambos estão caminhando para se encontrar com o juiz. Como este homem que caminha com seu adversário para o julgamento, todos nós estamos caminhando para nos apresentar diante do Supremo Juiz. Então, por isso que eu disse, essa é uma pergunta para o presente, mas também ela está indicando algo futuro. Cristo está dizendo, você não identifica o fim dos tempos, não. Você não identifica o tempo presente, que é o cumprimento das promessas. E não está identificando o sinal do fim dos tempos, que é quando vai vir, aí vem Mateus 24, vão vir as dificuldades, os apertos, né? E o grande julgamento. Mas também, logo quando morrermos, todos nós seremos, né? Haverá um julgamento de céu e de inferno. Vocês não conseguem identificar isso, não. Vocês não conseguem ver o que é justo, não. O que é justo é a nossa condenação, ou é a vossa condenação. Cristo não ia dizer isso, eu digo isso, mas Cristo é a condenação. Então ele está dizendo, olha, vocês estão caminhando para um julgamento. Na morte já vai ser separado, e no juízo final vai ter o julgamento final. Então, devido aos nossos pecados, Cristo está dizendo, fizemos de Deus nosso adversário, provocando o seu descontentamento. E Deus tem, aí olha de novo, olha esse ensinamento, Deus tem a seu lado o direito e o poder de condenar. É isso que Cristo está dizendo. Por isso que ele diz assim, não tema quem mata só o corpo, mas tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Entende? Mas o Deus de hoje pregado nos púlpitos não é esse Deus que mata e bota no inferno. É o evangelho falsificado. É o evangelho que não dá a você a visão correta, nem do presente, nem do futuro. É um evangelho que deixa as pessoas confortáveis na sua situação. Deixa ela muito confortável. Não confronta, né? Você que escolhe. E não confronta. A questão é não faz confrontação. Não vamos espantar as pessoas, né? Acalenta. O mundo já está tão cheio de, né? Tão cheio de coisa ruim, de
sofrimento de dor, as pessoas sofrem tanto, sofrimento psicológico, sofrimento físico, abusos, maus tratos, injustiça, pobreza, desigualdade social. Aí eu posso trazer, né, no bojo todo o discurso, né? E eu vou falar de quê para essas pessoas? Aí vai dizer que o discurso de Cristo era o discurso do amor. Nosso paizinho, né? Paizinho bonzinho. Discurso de Cristo e o discurso do amor. Ora, Cristo disse, eu vim trazer fogo, eu vim trazer divisão. Esqueceram desse ensino? Mas ele veio trazer amor, ele veio trazer também paz. Então, quando o Evangelho não é ensinado na sua clareza, você não identifica o sinal nem do tempo presente, nem os sinais dos tempos, nem o futuro. O Evangelho fidedigno nos faz enxergar o tempo. Qual é o tempo? O tempo é que você tem um adversário. E seu adversário é Deus. Como é? Não é meu pai não? Não. Eita, João, é difícil, né? Deus é quem? Teu adversário. Você fez de Deus seu adversário, os seus pecados. Foi Deus que se fez adversário de Adão e de Eva? Foi ele, não. Adão e Eva fez adversário de Deus. Então você tem um adversário. Você não adianta você ficar contendendo com Deus. Não adianta você ficar insistindo com Deus. Não adianta você ficar tentando justificar seu pecado diante de Deus, nem diante das pessoas. O que você deve fazer é reconhecer seu pecado, pedir perdão, se humilhar antes do fim dos tempos. Porque tem um sinal. Atente para esse sinal. O julgamento já está determinado, ele vai acontecer. Vai ocorrer da mesma forma que o judeu sabia que a chuva em Israel vinha. Quando, diz aí, quando vinha uma nuvem em que eu achei interessante aí. Quando vê aparecer uma nuvem no ocidente. Ocidente. Então, quando vem uma nuvem no ocidente, é o que, irmão? E dizeis, vai chover. E chove. Pronto, é porque essa nuvem vinha do mar Mediterrâneo. Entendeu? Do ocidente ali era do mar Mediterrâneo. Quando vinha essa nuvem do mar Mediterrâneo, que era do ocidente, ele já sabia, vai ter chuva. Do mesmo jeito que eles sabiam que ia ter chuva, Cristo está dizendo, vai ter julgamento. É difícil, né, irmão Zaqueu? Num momento de velório, de sepultamento, você tem que falar do juízo. Mas não tem que falar do juízo. Tem que falar do juízo. Não é muito bom, né? Mas a gente tem que falar. A gente tem que alertar para as pessoas. Pode ser que nunca mais lhe chame. Nunca mais lhe chame. Mas você tem que falar. Porque você não sabe. Ali enquanto está acontecendo, estava acontecendo o sepultamento de uma pessoa e os vivos estavam ali. Mas daqui a pouco minuto, quem estava ali pode estar morrendo. Pode morrer. E você tem que dizer àquela pessoa: você vai ter que se encontrar com o Supremo Juiz. E quando você se encontrar, e aí como vai ser? Mas num velório, pastor, o povo chorando, o povo triste, tem outra hora não. Vão chorar mais ainda se forem para o inferno. É um momento de alertar, né? As outras pessoas que estão vendo. Como dizem, né? Uma hora no inferno vai cobrir toda a tristeza e choro de uma vida toda. Uma vida de alegria. Então, irmãos, os julgamentos de Deus já vêm ocorrendo. Os julgamentos de Deus já vêm ocorrendo. E as pessoas não estão identificando que isso é
o que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? Versículo 59. Encerrando. Leia aí, Ramon, por favor. Versículo 59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha, o que está dizendo, olha? Se você não aproveitar a oportunidade do tempo presente de arrependimento e reconciliação com Deus, a condenação é certa. Você não vai sair até que pague o último centavo. Como é que você vai pagar? Sofrendo eternamente. Eternamente. É isso que Cristo está querendo dizer. Uma vez que você for lançado na prisão, por isso que ele disse, antes de você morrer, né? Olha, presta atenção. Você não está vendo os julgamentos que estão acontecendo. Vai ter um julgamento final. Certo? Vai ter um julgamento final. Olha o sinal dos tempos. Uma vez lançado na prisão, o homem não tem mais como pagar essa dívida. Não tem mais como pagar essa dívida. É igual a dívida lá de Mateus 18, que foi perdoado do devedor. Ele não tinha nunca condições de pagar. E o juiz, o senhor disse, bota ele na prisão, né, venda-os, né, a família, porque a família ia trabalhar para poder pagar a dívida. E quando é que ia pagar aquela dívida? Em vida? Nunca. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Então, para refletirmos, precisamos, irmãos, enxergar o tempo presente. Não é só de forma natural, entenda só. A gente faz uma leitura, como todos fazem a leitura do tempo presente. Todo mundo faz leitura do tempo presente. Todo mundo tem a capacidade do raciocínio, né, se não tiver problema mental, de enxergar o tempo presente. Nós vemos que o tempo está passando rápido, né? Nós dizemos isso, rapaz, como está passando rápido o tempo e tal. As coisas estão acontecendo. Mas será que ela está acontecendo só de forma natural? Será que as coisas que estão acontecendo é só acompanhando o fluxo da história que o homem escolhe? É isso que está acontecendo? É isso? Será que o momento atual já não está nos mostrando os sinais do fim dos tempos? Ou você acha que isso vai acontecer não sei nem quando? Não, vai acontecer. Ó, Jesus anunciou isso mais de 2000 anos atrás, mas não aconteceu ainda. Aí você vai ficar relaxado, tranquilo, porque você vai à igreja, porque você tem experimentado um pouquinho da graça, porque você é reconhecido e tratado como cristão. Você vai ficar tranquilo, relaxado, não está vendo. Se você fizer isso, você não está vendo os sinais do fim dos tempos. Você não está fazendo a leitura. Porque quem está relaxado, quem está assim, vai ser julgado e condenado culpado. Culpado. Eu pergunto, irmãos, a gente leu aí Mateus 24, guerras, né? Coisas de guerras, terremotos e tal. Isso já aconteceu, não já, João? Terremoto acontece desde que a humanidade vive. Vulcão em erupção, ciclones, né? Depois de Noé. Né? Depois de Noé. Depois de Noé. Essas coisas, né, sempre aconteceram. Desequilíbrio, né, na natureza. Depois não é porque houve a separação dos continentes. E aí começou a formar as montanhas. Foram formadas as montanhas submarinas, né? Desequilibrou ali, todo aquilo que Deus deixou tudo okzinho, desequilibrou. Aí os
vulcões tomem erupção, tome ciclones, tome terremotos, maremotos, tsunamis. Isso já acontece. Cristo está dizendo aqui, guerra, oxe, guerra tem todo tempo. Você está fazendo essa leitura? Isso é normal. Você não está conseguindo ver, não. Eu pergunto, você não está conseguindo identificar o falso evangelho, não, nos dias de hoje? Você não está conseguindo enxergar, não, que a grande maioria das igrejas estão perdidas? Estão com falso evangelho, com falsos mestres. E que isso é sutil. São pessoas boas. Tem falsos mestres aí que são pessoas boas. Boas no sentido que estão fazendo bem, eles estão se esforçando, principalmente na área social. Preste atenção. Uma das características dos falsos mestres é eles se compadecerem muito da área social. Uma das, né? Não é só essa, não. A outra é nessa área, a outra é o extremo, é tomar seu dinheiro. Dinheiro. Outra Entenda, irmão, Satanás trabalha aquele que quer tomar seu dinheiro, ele também lhe oferece dinheiro. Pode prestar atenção. Quem mais quer que você contribua, lhe oferece também a bênção, ou não é? Mas tem uns que trabalham na social, tem um esforço muito grande de se compadecer dos fracos, dos oprimidos, e eles envidam muitos esforços da sua vida para isso, muito tempo, engajamento. Mas quando vai instrui com o falso evangelho. Então, irmãos, nós precisamos identificar os sinais dos fins dos tempos. Porque a camuflagem sempre vem. O falso evangelho, irmãos, ele vai se adaptando, se moldando à época. Mas é falso do mesmo jeito. Veja, nós não vamos ter hoje do mesmo jeito, da mesma forma, o falso evangelho da Idade Média. Entenda. Mas na sua essência é o falso evangelho. Mas ele vai se moldando às situações de hoje. Hoje não tem venda de relíquia não nas igrejas? Tem ou não tem? Tem, irmão. Óleo santo, ungido, terra de não sei de quanto. Água do Jordão, vá se batizar no Rio Jordão e tal. Presta atenção. Entendeu, irmão? É falso, mas está adaptado à realidade de hoje. Eu já comentei com o senhor alguma coisa assim, na verdade é o que eu estou assim, refletindo. E aí eu acho que se encaixa muito bem no que o senhor está falando do falso evangelho. Eu digo o seguinte, que o falso evangelho ele muda de ano, mas o cerne vai ser a mesma coisa. Né? A gente vai ver muitas heresias, né, que a gente tem como falso evangelho, é um outro nome, né? Que surgiram nos primeiros cristãos e está até hoje, agora com outros nomes, né? Um exemplo, assim, claro, que para todo mundo, o arianismo, né? Hoje é os testemunhos de Jeová, né? Mas você vai ver que o cerne é o mesmo, né? Do arianismo. E aí eu reflito o seguinte, o falso evangelho, ele vai estar baseado, não é na palavra, é em Satanás. Ele vai usar a palavra, mas ele vai estar baseado na palavra. E dois princípios de falso evangelho que são atemporais e vai estar lá em Gênesis, o qual eu tenho me debruçado reflexivamente, é em Gênesis 3, quando a serpente aparece para Eva. E ela vai mostrar dois aspectos
dois aspectos ali de falso evangelho, de heresia muito claro e muito sedutor. Tanto é que Eva foi, né? Se não fosse sedutor, ela não iria. O primeiro, ele desconsidera a palavra de Deus, né? A serpente fala, não, mas peraí, rapaz, você que deu errado, Deus não disse isso. Relativiza. Ele relaxa, ele coloca em uma interpretação nova. Isso. Não é bem assim. Não é bem assim. E a outro ponto que ele vai dizer é o seguinte: você pode ser igual a Deus. Mas Deus faz isso, mas você não pode fazer. A consciência dos olhos. Você pode ter o poder de Deus. Você pode decidir, você pode escolher, você pode fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quer. E aí ela vai, rapaz, gostei dessa família, essa família é interessante. Ela vai e come, e oferece ao marido, o marido come, enfim. Então a gente percebe que são dois princípios atemporais de falso evangelho. E quando a gente pega esse princípio e joga para o dia de hoje, ele vai ver que ele vai se encaixar em muitos pensamentos aí, que é relativizar a palavra de Deus, né? Dizer que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, ou dizer que não é só a Bíblia que é a palavra de Deus, outras coisas são a palavra de Deus no mesmo nível da palavra de Deus, né? O que eu falar aqui, Deus me falou aqui, eu tive um sonho, uma revelação, e eu coloco no mesmo nível, em outra palavra, eu reduzo a palavra de Deus à minha profetada. E o outro aspecto você vai ver em muitas religiões é que você também não pode ser igual a Deus. Você pode ter as escolhas de Deus, você pode fazer. Quando a gente observa isso aí, e aí a gente vê que vão mudar de nome, mas quando a gente analisa desde Adão e Eva, todo o processo de afastamento, de heresia, de falso evangelho, de confronto com o povo de Deus, ele vai se basear nesses dois aspectos. A gente vai ver lá Noé, a gente vai ver a Torre de Babel, a gente vai ver o período de Abraão, a gente vai ver todo esse processo aí, ele vai estar baseado em dois princípios heréticos. Querer ser igual a Deus e a palavra de Deus não é isso aí que você está falando, não. Aquelas expressões, né? Só deixando mais claro, eu creio, eu determino, Quem determina? Só para ter uma ideia, quem determina as coisas? É Deus. Eu profetizo sobre isso. As profecias vêm de Deus. O profeta fazia só dizer o que Deus falava para ele. Assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor. Ele não vem nada de mim, não. É Deus, é Deus. E vai ver isso aí quando o Davi perguntava ao profeta Natan, né? Se ele poderia construir. Aí Natan não. Vai! Ele pode. Aí Deus falou para ele, o Natan, assim diz o Senhor. Então, uma coisa é quando você fala, é você que está falando ali, mas quando é Deus falando, você vê que já muda. E hoje não, você vê o cara falando que Deus falou comigo. E determina. Então, irmãos, nós precisamos ver os sinais dos tempos. No falso evangelho, na teologia da prosperidade, na teologia do coaching. É novo, mas está aí, né? Coaching. É novo o termo, né? Por isso, a roupagem, né? O nome, a coisa, o cara que se apresenta lá, vai levar você lá para cima, vai afagar o seu ego, né? Vai coaching, né? Treinador, né? Vai treinar você para você ser um vencedor, um campeão, né? É assim. A teologia da missão integral. Então está tudo isso aí, irmãos. O falso evangelho, irmão, está no misticismo cristão. Está aí, irmãos. Nos sonhos, nas visões, nos anjos revelando mistérios. Irmãos aí profetizando. Toda igreja tem alguém profetizando. Isso é falso. Irmãos, isso aí é uma artimanha maligna para o cristão se afastar de quê? Das Escrituras. Tudo isso é para você deixar as Escrituras. Pode ir para a igreja, os irmãos vão para a igreja e ficam esperando alguém
se levantar e falar uma profecia. Ou assistir um pequeno texto, um pequeno vídeo vamos ver, do Japão, não sei se é o nome dele. Da Igreja Batista Reformada do Japão. O Manfredinho. Manfredinho. Que ele disse quando ele era assim, ainda novo na fé, foi para uma igreja aí, que ele disse lá o nome, e aí o pastor lá começou, olha, levante aí você. Aí ele falou com uma que tá no grupo dele, que naquela época, né, hoje eu não sei se é muito assim, mas um menino de 14, 15, 16 anos sempre ficava fazendo intercâmbio. Aí foi ele, o grupo da igreja dele, de adolescente, de jovem, e aí esse pastor chegou e falou com um deles, né? Com a menina, ele levantou, olha, você está, Deus está lhe dando o dom do rebuliço espiritual, uma coisa assim. Aí a menina, eu recebo e tal, aquela coisa. Aí quando foram embora, ele disse que ele não tinha muito conhecimento da palavra, não é óbvio ainda, é mais um irmão, um jovem mais experimentado, falou, olha, isso aí que ele falou não é de Deus. Porque não está, na Sagrada Escritura não existe esse dom. A Bíblia não existe esse dom. Aí ele falou, ela não respondeu, não, o que é que ela respondeu? Ele disse, eu sei que não está na Bíblia, mas eu creio que quem me falou foi um homem de Deus. Então, você vê, muita gente o que acontece? Que aí que é o misticismo, né? Muitas pessoas, e aí encaixa muito bem com isso aqui, leem a palavra de Deus. Eu acredito que muitas dessas pessoas, ela lê toda a palavra de Deus, mas não consegue compreender a palavra de Deus. Então, se vier desses homens, uma dinastia de falar uma coisa ou qualquer outra coisa aí, não está na Bíblia, mas esse é o nome de Deus. E aí é um dos problemas que hoje eu tenho muito com esse negócio de curas e milagres e revelações, porque Satanás vai estar falando essas coisas. Nós lemos isso. Né? Satanás vai estar fazendo prodígios e milagres, vai estar fazendo revelações que vão ser comprovadas. Isso aconteceu. E quando a gente começar a se enverear por esse caminho, não vai ter volta. Porque a gente vai ver que, ele falou que ia acontecer isso e aquilo acontecer. Então ele é um profeta de Deus. E Satanás vai fazer coisas, milagres, Satanás vai fazer uma estátua a falar. Imagina se aquela estátua ali como é aquele bicho lá? De Padre Cícero falar, meu irmão. E aí? Acabou-se. Então, irmãos, para a gente fechar, entenda uma coisa. Escute bem isso aqui. Tudo e qualquer coisa que surgir, que leva você, que a consequência seja levar você para distante da palavra de Deus ou questionar a autoridade da palavra de Deus, isso vem do maligno. Isso vem do maligno. Entendeu? Tudo que vem, tudo que acontece, possa ser o que for. Pode ser o que for. Pode ser o maior acontecimento. Pode ser... Irmãos, Chico Xavier operava, irmãos. Chico Xavier operava. Era uma fila de gente lá para ele operar. Tinha uns caras aí que operava catarata com a faca. Pelo menos passava na televisão, né? Vocês, irmãos, já chegaram a pegar uma época dessa. Filas aí. E aí? Quer um negócio mais forte do que esse, irmã Aline, irmã Gisele? Uma pessoa operando com uma faca. Não é com bisturi, não, é operando. E uma fila de gente interminável. Quem é que estava operando, irmão? Isso é anestesia também. Aí disse, não, isso ali é no centro espírita. E Satanás não faz isso dentro de lugar chamado igreja, não? Faz não? É lógico que vai fazer, irmãos. Como é que vai enganar os falsos crentes? Acho que vai levar ele para o centro? É? Não, vai fazer isso dentro da igreja. É só a igreja abrir, irmãos. Irmãos, a igreja abre uma brecha, ele entra. Abra uma brechinha, ele entra e começa. Não tem exemplo aí, irmãos? Não tem exemplo. Ele entra devagarinho.
chega uma coisa, vai minando, daqui a pouco está contaminando, e aí um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, que Deus nos abra os olhos para discernirmos os tempos. Principalmente, irmãos, e aí eu digo assim, eu gosto de enfatizar, atentarmos para as nossas vidas, tá certo? Como estamos lidando com a palavra de Deus, né? Enxergando o tempo presente, o tempo que nós vivemos. As consequências das nossas escolhas. Tudo isso, irmãos, é para abrirmos os nossos olhos. Cristo está nos alertando aqui, nos exortando. Ele não está só exortando os outros, entenda, né? Porque senão a gente vai ficar aplicando os outros. Eu sei, a igreja tal. Mas eu e a minha vida, eu estou vendo o sinal dos tempos. Eu estou enxergando o que está acontecendo comigo, com a minha vida, em volta de mim. Como eu disse, no micro e no macro, nós temos que ter a visão ampliada, visão do todo. Então é isso que Jesus Cristo deseja para seus discípulos, para seus seguidores, identificar os sinais dos tempos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.